Olá, minha gente, estamos aqui de volta. Vamos começar hoje a postar, como disse, toda sexta-feira eu vou fazer uma postagem. Então, os alunos de ética, a gente vai dar uma introdução agora, uma pequena viagem à história do mundo ocidental e depois vamos tentar, na próxima sexta-feira, já começar a definir o que é ética, ok? Então, eu fiz esses slides já há algum tempo. Uma viagem de 500 mil anos, história do mundo ocidental, né? Temos aí à sua esquerda o homem de Neandertal, que é o nosso antepassado. Então vamos lá. 500 mil anos atrás, né, e o objetivo da aula dessa colocação é justamente te inserir no mundo grego. Então a gente vai fazer um revisitar histórico, desde a nossa origem, desde o homem, aí no caso, o Homo erectus, 1800 anos antes de Cristo, que ele começa a dominar o fogo de uma outra maneira, de uma outra forma, uma forma mais eficiente, até chegar no mundo grego. Porque a gente poderia já imediatamente já começar a definir o que é ética, mas não é bacana assim porque às vezes a gente se sente um pouco perdido. A ética veio de onde? O mundo grego veio de onde? Então vamos fazer esse revisitar histórico. Então 500 mil anos atrás, o homem começou a dominar o fogo. 1800 anos atrás, né? Isso quer dizer 1800 anos antes de Cristo, o homem já era exatamente como nós somos agora. 150 mil anos antes de Cristo, tá vendo a figura aí do homem e do lado flamenguista, que sou eu, né? Começa o período chamado Paleolítico, período da Pedra Antiga ou Lascada. Então, 150 mil anos antes de Cristo, esse homem, né? O homem já é exatamente como nós somos hoje. Então vamos lá. Qual a característica principal desse período chamado Paleolítico? Lembra que paleo é antigo, daí que vem paleontologia, o estudo do antigo, né? Paleolítico seria o período da pedra antiga, o período da pedra lascada. Tá? Temos aí os instrumentos, as pinturas rupestres, essa pintura é lá na Serra da Capivara, no Piauí, bem interessante. E esse homem também era nômade. O que significa? Ele estava em um determinado lugar, ali ele consumia, né? Ali ele pegava as benesses naturais daquele lugar, acabando ele saía, ele não se estabelecia por um grande período de tempo, né? Então nós podemos dizer, aqui no slide anterior, que ele é um caçador e um coletor. O que significa? Ele vai caçar e ele vai coletar frutos e pequenos alimentos, ok? Então não tem a preocupação de cultivo ainda. O cultivo vai vir aqui, ó, no Neolítico, né? A nova pedra, tá? E a Revolução Agrícola. Isso aí a gente pode verificar que é 8 mil anos antes de Cristo. Então, o Neolítico é a revolução chamada Revolução Agrícola, a invenção da agricultura, ok? E aí, os agricultores, a grande revolução tecnológica. Lembro para vocês, principalmente os alunos de engenharia, que tecnologia não é uma coisa que simplesmente acenda, né, que faça um barulhinho. Não. Tecnologia é tudo aquilo que ajuda o homem a viver melhor. Temos aqui a figura do Egito, né, a charrua, né, que era a maneira de fazer sulcos na terra. Né, não suco, tá, gente? Sulcos. Sulcos são pequenas valetas para que a semente possa ser penetrada no solo mais profundo e assim semear. Bruno, mas como que surgiu a agricultura? Tem algumas lendas, né, que falam que as mulheres ficavam tomando conta dos filhos enquanto os homens iam caçar, e as mulheres começaram a observar como os pássaros bicavam as frutinhas, os alimentos, e pedaços daqueles frutinhos caíam e floresciam o mesmo alimento que o pássaro bicava. Então as mulheres começaram a observar isso e fizeram isso de maneira não artificial, né? Seria errado dizer, mas de maneira previsível, né? Então eu vou jogar essa semente aqui com a certeza que vai nascer, ok? Claro que o passarinho não sabe isso, né? E aí a gente já começa uma nova categoria, que seria os pastores sedentários. O que significa? Com a possibilidade
do processo agrícola, né, no caso da agricultura, a gente muda a categoria. O cara que no Paleolítico ele era um caçador e um coletor. Aqui não. Aqui ele é nômade ainda. Aqui ele passa a ser um agricultor e um pastor sedentário. Por quê? Porque ele passa a poder cultivar, ele passa a também criar pequenos animais de abate. Isso significa que ele não vai precisar mais trocar de lugar. Ele vai poder se estabelecer num lugar quase que a vida inteira. Não é assim a nossa vida? A gente mora num lugar e claro que algumas coisas acontecem em algumas circunstâncias da nossa vida, de trabalho, a gente faz uma mudança. Mas normalmente ninguém muda de cidade, né, 10 vezes durante sua vida. E isso era exatamente o que acontecia no tempo do mundo nômade. O cara mudava 30, 40 vezes de lugar durante seu período de vida. Aqui não. Aqui no processo sedentário, ele vai cultivar a terra, ele vai criar pequenos animais de abate e ele vai poder se estabelecer ali por um grande período de tempo. E aí tem, só de curiosidade, a idade dos metais, né? 8.000 anos antes de Cristo, exatamente quando o homem consegue fazer a grande revolução desse período, que é a Revolução Agrícola, é a idade do cobre. 6.000 anos antes de Cristo, a idade do bronze. E 1.500 anos antes de Cristo, a idade do ferro. Bruno, aonde especificamente essas idades são marcadas? Na Europa, na Ásia? Não. Especificamente no continente africano, ok? O africano sempre foi conhecido por conhecer ligas novas, ligas de ferro, inclusive o aço foi inventado na África um pouco mais para frente. Vamos lá. Surgimento das cidades. Claro, o homem passou a ser sedentário e agora as cidades vão florescer. Por quê? Ele sendo nômade, a quantidade de pessoas que estavam com ele eram menores. Ele sendo sedentário, estabelecendo um lugar com recursos para o plantio, com recursos para o cultivo da alimentação, sem dúvida nenhuma, esses aglomerados sociais vão surgindo. E a gente tem aí o vale, chamado Vale do Crescente Fértil, né? Você pode perceber do Egito a Ur, na Caldeia, Ur dos Caldeus. Esse é dito o chamado Crescente Fértil, ou Oriente Próximo. Por que é Oriente Próximo? Porque está muito pertinho do Ocidente. Se você subir exatamente do Egito uma linha reta, né, vertical, você vai encontrar a Europa. Então é Oriente Próximo. Essa civilização aí, gente, que a gente vai começar a estudar agora, foi a civilização que fundou o nosso mundo, que fundou o mundo ocidental. O Egito, a Sírio, Palestina, a Mesopotâmia, são lugares onde a vida floresceu, sem dúvida nenhuma. Tá? Vamos lá. Então o primeiro grande estudo, o primeiro grande reino, se assim podemos dizer, é o reino do Egito. Aí nós temos a Nefertiti, a esposa do Akhenaton, pai e mãe de Tutankhamon. Vamos lá. O Egito. O Egito, aí, aqui em cima tem o Baixo Egito, e aqui o Baixo e aqui o Alto Egito. Tem que arrumar uma anteninha. Só um minutinho que eu vou lá pegar uma anteninha aqui. Olha que bacana, ó. Aqui temos o Baixo Egito, tá? Baixo no alto mesmo, tá vendo? Baixo Egito. E aqui o Alto Egito, tá? Percebe que aqui é um rio, né? Rio Nilo. Deixa eu voltar aqui a imagem. Aqui, ó. Esse rio aqui, ó. Aqui tem um delta, percebe? Então, se a minha vida é uma vida de agricultura, eu necessito da principal matéria-prima para ter agricultura, que é a água. Aí a pessoa pode falar, Bruno, a principal matéria-prima para plantar é o solo. Não, não é mesmo. Porque com a água você transforma o solo. Você transforma um solo pedregoso, um solo infértil, com água em um jardim, meu amigo. Foi assim em Jerusalém, foi assim na Palestina e foi assim também no Egito. Então aqui voltando, o Baixo Egito aqui em cima e o Alto
Egito aqui embaixo, tá? Olha que interessante, essa imagem é mais ilustrativa, olha só, aqui o delta, tá? Aqui, deixa eu não posso rabiscar minha televisão, né? Aqui o Baixo Egito e aqui o Alto Egito. Percebe que a coroa é diferente, né? Aqui Tebas, a grande cidade, é praticamente no meio, mas estava localizado no Alto Egito. E aqui, mais ou menos, uma outra cidade chamada Karnak, que tem, que hoje é o Cairo, né? Vamos lá. Olha que interessante essa foto do Google, né? Até hoje, né? Olha só. Então, você percebe aqui é o deserto do Saara, ó. Aqui é o Saara, não tem nada pra cá, ó. Nem pra cá. Tá vendo? Então, eles se estabeleceram exatamente nesses lugares, no lugar de rio. Então, essa foi a nossa primeira civilização, ou podemos dizer, né? O primeiro aglomerado, né, significativo da civilização ocidental. Bruno, e no mundo oriental? O que estava acontecendo no mundo oriental? Exatamente a mesma coisa, tá? No mundo oriental, as sociedades estavam se aglutinando, né, antes sedentários, agora antinômades, perdão, agora sedentários, em grandes rios, tal como agora, né? A gente já estudou o Rio Nilo, vimos agora o Rio Nilo, daqui a pouco vamos ver dois grandes rios também, o Tigre e o Eufrates, e no mundo oriental tem o rio Indo, na Índia, e o rio Azul e Amarelo na China, que fundaram sem dúvida nenhuma a sociedade oriental. Mas não vamos estudar muito, não vamos nem tocar nesse assunto, porque não faz parte da nossa cultura imediata, e eu quero chegar até o mundo grego daqui a pouco. Então vamos lá, escrita egípcia, né, chamada hieróglifos, né, que são escritas chamadas escritas representativas. Então, cada sinal desse aqui representa uma ação ou uma frase, tá? Bem interessante. Tecnologia e força militar. Aí nós temos o grande, né, o intrépido Ramsés II, né, com as suas bigas. Ele que trouxe dos Ixos as bigas, grande faraó Ramsés II, que construiu o Vale dos Reis. Então, a tecnologia militar, a força tecnológica do Egito era um negócio assim inacreditável. O Egito, que foi o grande celeiro da terra, isso aí você pode pegar até na Bíblia, a história de José, como o Egito forneceu alimento e foi uma grande potência militar, agrícola, tecnológica desse período antigo, né? Dito Idade Antiga. Aí tem a Pedra de Roseta, que Jean-François Champollion, em 1822 a 1824, né, traduziu essa pedra, que foi escrita por um Ptolomeu, né, que era o herdeiro do mundo grego. Ptolomeu, que era um soldado de Alexandre Magno, claro que não era o Ptolomeu original, o Ptolomeu V. Ele escreveu a história do Egito, né, inclusive em grego arcaico. Esse cara, tudo que a gente sabe do Egito está um pouquinho nessa pedra aí. E a gente vai para um outro lugar, chamado Mesopotâmia, né, 6.000 anos antes de Cristo. Vamos lá. A Mesopotâmia, você percebe que aqui tá, aqui mais ou menos, para cá tá o Egito, tá? E aqui a Mesopotâmia, entre rios, rio Eufrates e rio Tigre. Mesopotâmia, meso, médio, potânia, rio, né? Então Mesopotâmia. Não é Mesopotâmia, nem Mesopotâmia, como a Rede Globo às vezes fala, né? Eu aqui vendo televisão contorço meu fígado. Né? Mesopotâmia, entre rios. Então aqui tem os vários povos da Mesopotâmia. Nós temos os fenícios, os hebreus, os assírios, né? Os nidivitas, os amoritas, né? Os sumerianos, os acádios, tá vendo? Os caldeus, né? Aqui é o deserto da Arábia, aqui o grande povo, né? Chamado grande povo persa, né? Então esse é o povo mesopotâmico, tá? Vem os sumerianos, que são importantes demais, né? Aqui a gente tem Iraque, né? Hoje, né? Ur, Lagash, Uruk, Eridu, Nippur, Kish, né? Esses caras inventaram isso aqui, minha gente, a escrita cuneiforme, né? A nossa escrita, né? A escrita que depois os fenícios transformam em escritas fonéticas. Essas são as cunas, que tinham representatividade com valor de som. Então, um fonema, né? Eles cultuavam os seus deuses nos zigurates, o grande império, a Babilônia, né? E vem Hammurabi com seu primeiro código. O que Hammurabi fez? Hammurabi codificou, né, aqui nessa estela, que é uma pedra, chamado Código de Hammurabi.
Hammurabi, que foi rei da Babilônia em 1819 a 1750 a.C., o que esse cara faz? Esses caras escrevem um código de leis. Bruno, no Egito não tinha lei? Tinha lei, porém não era codificada. O faraó falava, era lei. O Hammurabi é o primeiro, o Código de Hammurabi é o primeiro escrito civil. Tanto que quem faz faculdade de Direito, o primeiro código que vai estudar é justamente isso, o Código de Hammurabi. Por que, Bruno, você está falando isso pra gente? Por quê? Porque eu estou querendo mostrar como que o mundo ocidental se formou. Se você pegar esses povos aqui, tá? Os povos mesopotâmicos, minha gente, tudo que tem no nosso mundo de maneira rudimentar foram esses caras que inventaram. Toda vez que tu vai no banheiro e aperta um botão para os seus detritos sumirem, foram invenção desse cara, o que? Sistema de esgoto, minha gente. Tá? Entre outras coisas. Por exemplo, os caldeus, né? Os caldeus inventaram o zíper. Tem noção? Claro que não era da maneira que é hoje, né? Eles inventaram o botão de camisa. Então uma série de coisas. Os acádios, né? Inventaram, quase que criaram um sistema de correio. Os amoritas, entre outros, né? Os mesopotâmicos, de maneira geral. Então, você que está fazendo de repente engenharia, né? Esses caras tinham uma engenharia hidráulica, um negócio que é inacreditável, porque eles previam as cheias dos rios para poder semear e plantar e conseguir a sua alimentação. E os hebreus, sem dúvida nenhuma, a religião monoteísta, né, que é um dos grandes contributos do mundo ocidental, a religião monoteísta. Prestando atenção que esse povo aí, todos os povos, eram povos politeístas. Isso quer dizer, o mundo, de alguma maneira, era um mundo encantado, era um mundo mágico. O grego também era assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, se der tempo, né? De repente, no próximo vídeo da próxima sexta, para vocês não ficarem cansados. Os hebreus, eles desencantaram esse mundo, falando que o Deus que criou todas as coisas não era da mesma natureza das criaturas. Os politeístas não. Você pega o mundo grego, né? O mundo grego é bem interessante. O Deus que se faz igual ao homem, né? Não é uma encarnação. Na verdade, ele tem atributos humanos e divinos ao mesmo tempo. O Deus que sente raiva, o Deus que sente ódio, o Deus que fica colérico, né? Isso é politeísmo puro. Diferente do monoteísmo judaico. E esse monoteísmo judaico vai abrir a possibilidade de uma série de avanços intelectuais e tecnológicos. Você pensar que no mundo politeísta, vamos colocar que você foi lá na Babilônia, né? Na balada na Babilônia, foi lá e tomou uns biril lá no baile, e aí o que aconteceu? Você ficou bêbado. Aí você chegou em casa, sua mãe preparou para você lá um boldo, né? Amassou lá um boldo e te deu. Aí você tomou aquele boldo, foi lá, passou mal, vomitou e ficou bom. Quem te curou no mundo politeísta? Pensa aí. Quem te curou foi sua mãe, porque sua mãe é uma bruxa, tá? No mundo monoteísta, quem te curou foi a plantinha, que tem um componente químico. Então o hebreu dá a possibilidade de avanços científicos. Porque no mundo politeísta, vamos combinar, né, gente? Eu não posso olhar o sol porque o sol é Ra. Eu não posso abrir uma pessoa no meio para ver o que tem dentro, porque aquela pessoa também é divina. Eu não posso amassar uma plantinha e dar para a pessoa beber se eu não for um xamã, se eu não for um curandeiro, se eu não for uma bruxa, um bruxo. O hebreu não. O hebreu fala que as criaturas são diferentes de uma outra natureza. Isso dá a possibilidade da ciência. Vamos lá, os sumerianos que inventaram a escrita cuneiforme, zigurate, como eu falei, a Babilônia, né? E aí vem o segundo rei Babilônia, o Nabucodonosor, que não é a nave do Matrix. Nabucodonosor, esse bonitinho aqui, 604 a.C., e fundou os jardins suspensos da Babilônia. E a gente vai terminando essa apresentação. Deixa eu passar aqui para o outro slide, que eu vou só começar, só para vocês ficarem um pouquinho com água na boca. Então, meta da aula de hoje é apresentar noções preliminares sobre a ética. Tá? Seria essa a nossa próxima aula da próxima sexta-feira. Porém, eu vou mostrar para vocês
da onde que veio o mundo grego primeiro, tá? Porque a próxima história que eu vou contar é sobre o mundo grego. Lembra para vocês, vamos fazer assim, uma recapitulação do que eu falei. Eu falei que o homem, ele era nômade, passou a ser sedentário. Sendo sedentário, ele cria cidades. Criando as cidades, ele cria uma sociedade, tá? E essa sociedade é a sociedade ocidental, o mundo ocidental. Em seus grandes tópicos, né? Primeiro tópico, Egito. Segundo tópico, a Mesopotâmia. Isso em história, eu sou professor de história também, isso em história a gente diz que é história antiga. Agora, na próxima aula, nós vamos passar para a história antiga clássica e vamos falar do mundo grego e do mundo romano, tá? E aí sim a gente vai entrar nessa aula. Então, eu vou passar agora, eu vou postar esse vídeo na plataforma e vou passar também uma pequena tarefa para vocês, tá? Então até sexta-feira que vem, forte abraço. Quem não me adicionou no Facebook ainda, me adicione, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail que eu respondo na mesma hora, tá? Então eu estou aqui com vocês para auxiliar esse processo de aprendizagem à distância. Forte abraço!